Esse trabalho é referente à disciplina Estágio Curricular Obrigatório 3, Gestão Educacional, onde será apresentado por mim, Samile Guimarães Pereira, e pela minha colega de classe, Taimara da Silva Miguel. A área de concentração é Metodologia de Ensino, o programa de extensão, Metodologia e Estratégia de Ensino e de Aprendizagem, projeto de extensão, Práticas Virtuais de Contação de História, onde elaboramos como produto virtual um e-book, e o nosso tema escolhido foi o olhar pedagógico nas práticas da contação de história. A nossa pesquisa tem como foco principal destacar a importância de uma boa gestão frente à instituição de ensino, as suas metodologias e o seu olhar quanto à importância da contação de história para o desenvolvimento do aluno, destacando também a importância que os educadores, bem como os gestores, eles têm um papel fundamental na formação do aluno e devem contribuir para estabelecer uma atuação que assegure o cuidar e o educar de modo indissociável no ambiente escolar, onde os objetivos é compreender o papel do diretor perante o fortalecimento do trabalho coletivo, a ética profissional e o comprometimento político-pedagógico no contexto democrático. Reconhecer as competências do diretor para a construção da gestão democrática na escola e compreender a contação de história como prática pedagógica. Olhar pedagógico nas práticas de contação de história. A função do gestor é exercer a liderança, e para exercê-la democraticamente, é necessário reconhecer a si mesmo como parte integrante de uma comunidade escolar. Numa gestão participativa, comunicativa e democrática, de acordo com o LUC 2004, do ponto de vista administrativo, compete-lhe, por exemplo, a organização e articulação de todas as unidades competentes da escola, controle dos aspectos materiais e financeiros da escola, articulação e controle dos recursos humanos, articulação escola e comunidade, articulação da escola com o nível superior de administração do sistema educacional, formação de normas, regulamentos e adoção de medidas condizentes com os objetivos e princípios propostos. Supervisão e orientação a todos aqueles a quem são delegadas responsabilidades. Por sua vez, do ponto de vista pedagógico, é da sua competência, por exemplo, a dinamização e assistência aos membros da escola para que promovam ações condizentes com os objetivos e princípios educacionais propostos. Liderança e inspiração no sentido de enriquecer desses objetivos e princípios. Promoção de um sistema de ação integrada e cooperação. Manutenção de um processo de comunicação claro e aberto entre os membros da escola e entre a escola e a comunidade. Estimulação à inovação e melhoria do processo educacional. Assim, quando maior for a instituição de ensino e mais complexo for o seu ambiente, mais árdua se torna a tarefa do diretor. O professor dos anos iniciais, por sua vez, precisa contar com o apoio da gestão escolar em todas as áreas, principalmente quando se diz respeito à contação de história, pois ela é uma ferramenta pedagógica muito valiosa e ela auxilia no desenvolvimento da linguagem e escrita da criança. Dessa forma, o ambiente escolar ele necessita ter um espaço adequado e aconchegante para este momento, e compete ao gestor o envolvimento com os aspectos pedagógicos, pois sua atuação poderá propiciar a criação de espaços coletivos e de aprendizagem. Cabe ao coordenador pedagógico, junto ao gestor administrativo,
refletir e promover mudanças na educação, a fim de fazer com que as práticas de contação de história elas contribuam ativamente no desenvolvimento da leitura e da escrita, de maneira a desenvolver a aprendizagem significativa no processo de alfabetização. Ao lado, vemos uma imagem onde professores estão em busca de conhecimentos e técnicas de contação de história para aplicar em sala de aula. Pen e Vieira, eles afirmam que uma sociedade do conhecimento clama por uma nova escola, por um novo jeito de ensinar e aprender. Para eles, de um jovem, essa sociedade ela cobrará não somente um diploma ou um mero domínio dos equipamentos modernos e de algumas tecnologias, mas cobrará a essência do seu conhecimento. Dominar o uso de equipamento e das novas tecnologias é necessário, mas eles acreditam que não será o suficiente. A contação de história é vista como parte do processo de acolhimento das crianças no ambiente escolar, independente da faixa etária, ela deve ser uma troca de experiência alegre entre professor e alunos, permitindo assim que a ludicidade e o conhecimento eles andem junto. E dessa forma, o professor ele precisa planejar as suas aulas, tendo um conhecimento prévio das histórias para que ele não se atrapalhe e não perca o que se tem de lúdico e mágico na contação de história. Braga, Gonçalves e Soares, eles falam que quando adicionamos brincadeiras e estimulamos as crianças a interagir com a história contada, ela se apropria do conteúdo, faz relações com as suas vivências e imprime a sua própria marca. Ao lado, na imagem, vemos um momento de contação de história com ludicidade e interação entre o professor e os alunos. E para cumprir com esses objetivos, a gestão escolar ela deve ser vista como uma instituição que busca condições propícias, tendo o aluno como centro, buscando o desenvolvimento integral do mesmo, trabalhando de forma democrática. Abaixo, nós vemos uma imagem da hora da leitura compartilhada, onde as crianças partilham seus livros e trocam conhecimento. E observamos também que tem todo um espaço adequado para este momento. Este trabalho ele foi realizado em 3 etapas. Na primeira etapa, realizamos uma pesquisa do roteiro de observação virtual da instituição Escola Municipal Etelvina de Souza Pereira. A segunda etapa foi a elaboração de um roteiro de entrevista com 24 perguntas direcionadas aos gestores, divididas em 16 ao coordenador pedagógico e 8 ao diretor. Como o estágio ele foi elaborado de forma remota, as mesmas não foram respondidas. A terceira etapa foi a escolha do programa de extensão, metodologia de ensino e de aprendizagem. O projeto de extensão foi Práticas Virtuais de Contação de História e o produto virtual, no qual foi escolhido o e-book com bases bibliográficas, com conteúdos direcionados à formação de professores sob o aspecto do desenvolvimento de competências para que os docentes exerçam a prática de contação de história na escola como forma rica e prazerosa de conhecimento cultural. Para o roteiro de observação virtual, escolhemos a Escola Etelvina de Souza Pereira. Após recolhermos as informações, constatou-se que a mesma situa-se na área urbana, na rua Pedro Antônio Gonçalves, no número 336, no bairro de Vila Santo Antônio, onde atualmente está com 327 crianças matriculadas e 38 funcionários. Ela funciona com o pré-4 até o 5º ano, onde a sua estrutura possui 7 salas de aula, 5 banheiros, uma biblioteca,
um refeitório, uma cozinha, um depósito, uma sala de educação física, uma quadra de esporte, um parque recreativo, uma sala de professores, uma sala de diretoria e uma sala de secretaria. Ao perguntarmos sobre o olhar da gestão quanto à importância da contação de história, observamos que a mesma ela busca práticas de desenvolver os alunos através do livro, né? Onde tem o programa Leitura de Ouro e, de acordo com a idade, os professores eles trabalham esse momento da contação de história. Em nosso roteiro de entrevista, como já mencionamos anteriormente, formulamos 24 perguntas, 16 direcionadas ao coordenador pedagógico, 8 ao diretor, e na qual não foram respondidas, né, pois o nosso paper ele foi todo elaborado de forma remota. O nosso estágio curricular obrigatório, ele foi realizado mais uma vez de forma remota, devido a estarmos ainda em pandemia no país, né, optamos por permanecer ainda de forma remota. Por ele já ser o nosso terceiro estágio de forma remota, ele foi um pouco mais fácil de fazer em questão do produto virtual, né, ao qual nós escolhemos o e-book, pois nós já sabíamos quais caminhos deveríamos seguir. Porém, a nossa dificuldade foi fazer a junção do tema, que era a contação de história, com a gestão. Mesmo com essa dificuldade, todo o nosso processo de pesquisa, ele contribuiu de forma bem positiva para a nossa formação, pois percebemos que o segredo de ser um educador de excelência é dado ao comprometimento do professor com o aluno, e para que isso aconteça, é de suma importância a parceria da gestão junto ao professor. Ou seja, quando a gestão ela apoia e dá suporte ao professor, as coisas fluem com mais facilidade. Dessa forma, a educação vista como uma solução para um mundo melhor precisa de um olhar minucioso da gestão, incentivando o professor ou até mesmo cobrando o professor a cada dia mais buscar conhecimento e assim transmitir aos seus educandos. Acreditamos que esse é um trabalho bem difícil, pois é percebível a falta de comprometimento da parte de alguns professores e o seu descaso e de respeito à gestão. Isso nos faz refletir que tipo de profissional queremos ser. O que está sempre em busca de conhecimento para levar aos seus alunos, pensando lá no futuro da criança, ou aquele que leva de barriga e não consegue ver que está impedindo, muitas das vezes, o desenvolvimento do aluno, por falta de estímulo ou até mesmo por falta de preparo da parte do professor. Elaboramos como produto virtual um e-book com o tema Formação do Professor na Contação de História, tendo como público-alvo o professor, né, onde a área de concentração era metodologia de ensino. O nosso e-book ele foi desenvolvido com o objetivo de levar o professor a repensar sobre a sua formação, os aspectos do desenvolvimento de competências para que o docente exerçam a prática de contar história nas escolas como forma rica e prazerosa de conhecimento cultural, promotor de aprendizagem múltipla. Peroni, ele diz que para que o ensino literário ele continue dando seus frutos, é necessário que o professor, antes do aluno, continue acreditando nas suas virtudes da literatura. Se o próprio professor não confia mais no objetivo do seu ensino e não faz deste um projeto de vida, é melhor que escolha uma outra profissão, né? Mais atual, menos exigente e mais rentável. A seguir estão todas as referências da nossa pesquisa e finalizamos o nosso trabalho frisando mais uma vez a citação de Pen e Vieira.
onde diz: uma sociedade do conhecimento clama por uma nova escola, por um novo jeito de ensinar e aprender. De um jovem, essa sociedade cobrará não somente um diploma ou um mero domínio de equipamentos modernos e de algumas tecnologias, mas a excelência do seu conhecimento. Dominar o uso de equipamento de novas tecnologias é necessário, mas não é suficiente.